Paz do Senhor, irmãos. Amém. A paz do Senhor. Amém. Segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 14. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 14. Vamos ler a partir do verso de número 23. Quem achou, desachei? E o texto bíblico diz assim: no 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. E reinou 41 anos. Fez o que era mal perante o Senhor. Jamais se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Restabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio de seu servo Jonas. Qual era o nome do servo? Filho de Amitai. Qual era o nome do pai dele? O profeta, o qual era de Gat-Hefer. Porque viu o Senhor que a aflição de Israel era muito amarga, porque não havia nem escravo, nem livre, nem quem socorresse a Israel. Ainda não falara o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu, porém os livrou por intermédio de Jeroboão, filho de Joás. Quanto aos mais atos de Jeroboão, tudo quanto fez, o seu poder, como pelejou e como conquistou Damasco e Amate, pertencentes a Judá, para Israel, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Descansou Jeroboão com seus pais, com os reis de Israel, e Zacarias, seu filho, reinou em seu lugar. Agora, livro do profeta Jonas. Vamos lá, livro do profeta Jonas. Livro do profeta Jonas. Livro do profeta Jonas. Quem achou, desachei? E o texto diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Qual é o nome do pai dele? Dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Somente até aí. Pode tomar o seu assento, por favor? Glória a Deus. Quero pregar subordinado ao tema: Deus trabalha com influência e não com coerção. Vamos repetir isso? Deus trabalha por influência e não por coerção. Meus irmãos, nós temos dois textos aqui que vão corroborar para a mesma narrativa, para a construção da biografia do mesmo profeta, o profeta Jonas. É interessante que no livro de 2 Reis, capítulo de número 14, nós temos nessa narrativa algumas informações sobre a vida ministerial do profeta dentro da nação de Israel. É sabido de todos nós que a nação de Israel, separada da nação de Judá, teve uma gama, um conjunto de reis, que todos eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor.
É notado que no texto o autor vai dar a seguinte informação, que este Jeroboão II fez o que era mal aos olhos do Senhor, da mesma forma que o Jeroboão I também fez. É sabido de todos nós que Jeroboão I foi aquele que assumiu uma das partes do reino dividido, quando a divisão do império se deu pela tirania de Roboão, filho de Salomão, e quando através do profeta Aías, Deus falou que ele reinaria sobre 10 tribos, e ele assume um império que tem templos alternativos, um sacerdócio alternativo, para que as pessoas fossem separadas do templo e não mais frequentassem aquele lugar, por medo de que a lealdade dos moradores de Israel, o reino do norte, se voltasse novamente para o rei do reino do sul, e por medo então ele constrói os seus próprios altares, e o texto disse, e fez pecar a Israel. É interessante que uma pessoa não pode ser responsabilizada pelo pecado de outra. Mas também é importante dizer que uma pessoa pode influenciar outra a pecar. E o influenciado, dependendo da posição que o influenciador ocupa, ele será movido de sua vontade, será corrompido e atenderá à influência daquele que o influencia. E influenciados por Jeroboão I, a nação então cai em declínio espiritual e faz o que é mal diante dos olhos do Senhor, se acostuma com o sacerdócio alternativo, com homens que não serviam a Deus de forma legítima, tendo seus próprios profetas, construindo o seu próprio culto ao seu próprio modelo. E o reino do norte então se desenvolve assim. E é por isso que Jeroboão II anda nesses caminhos, porque todos os seus antecessores que reinaram no trono ao qual ele ocupa agora, foram homens extremamente perversos, foram homens terríveis. Mas também é interessante dizer que, ainda que o rei e a nação que o copia são perversos, Deus está com as suas mãos amparando a nação. E a nação prospera financeiramente, a nação prospera militarmente, a nação expande as suas fronteiras, a nação expande os seus territórios, a nação faz temer os exércitos inimigos, porém a nação está em declínio espiritual, e isso nos serve por exemplo e prova de que prosperidade de nenhuma forma é evidência de que Deus está sobre a vida de alguém, aprovando tudo que esse alguém faz. Existe uma teologia muito difundida na nossa geração, a saber, a falsa teologia da prosperidade, que ela vai colocar como sinal máximo, evidência máxima de agir e aprovação de Deus sobre a vida de alguém, a prosperidade. Quando os negócios dão certo, quando a conta bancária flui, eles vão dizer que essa pessoa está sendo aceita de alguma forma, está cumprindo com as suas responsabilidades espirituais, e o que é sabido de todos nós, não é estranho ouvir que a teologia da prosperidade é herética. E o problema é que quando nós cremos em Deus de forma distorcida, a nossa fé é distorcida, a nossa espiritualidade é distorcida, e é inevitável que uma teologia distorcida também não distorça o caráter de alguém. Uma péssima teologia é questão de tempo de se manifestar no caráter e vice-versa. Um mau caráter é questão de tempo para se manifestar através de uma falsa teologia. É uma via de mão dupla. E esse é o contexto ao qual Jonas está acostumado a ser profeta. Ele está acostumado a ser profeta em um lugar onde a bênção existe, mas a desobediência impera.
Mas para que Deus possa ampliar a perspectiva profética de Jonas e a forma que ele, como profeta, olha para o mundo, entende a sociedade, entende o agir de Deus, Deus irá movê-lo dessa condição para outro lugar. Porque como os planos do Senhor são grandes, Ele não irá reduzir o tamanho dos seus planos para que eles caibam em nossa cabeça. Mas Ele há de ampliar a nossa mente, ampliar a nossa mentalidade, para que nós venhamos caber dentro daquilo que Deus tem preparado. Aleluia! Porém, como já afirmamos como tema desta mensagem, Deus não vai trabalhar com coerção. Coerção é toda decisão tomada pelas vias da ameaça, pelas vias do medo, pelas vias de que se está se obrigando a fazer alguma coisa contra a própria vontade. Deus não assalta o arbítrio humano. É sabido de todos nós que, se formos assaltados, vamos entregar o nosso telefone por causa do revólver. E não porque a nossa mentalidade sobre a posse do telefone mudou. Nós vamos voltar para casa sem a carteira, sem o telefone, mas entendendo que a posse continua sendo nossa, porque fomos coagidos a entregar. Isso é coerção. Mas Deus não trabalha com coerção da forma que o calvinismo ensina, que Deus assalta o arbítrio humano, assalta a vontade humana para que a sua vontade seja cumprida. Vale ressaltar que se o calvinismo estivesse certo e o homem não tivesse uma vontade livre de fazer as suas próprias escolhas, desde o início Jonas faria o que Deus havia ordenado de boa vontade, uma vez que a graça de Deus, uma vez liberada, atua de forma irresistível para aqueles que são expostos a esta graça, segundo o calvinismo. Mas como Deus não assalta a vontade humana, Ele vai usar de recursos externos a mente e o coração de Jonas para que a vontade de Jonas seja transformada. Porque Deus trabalha com influência. Ele irá influenciar Jonas a retornar a um caminho de obediência. E é por isso que Deus vai colocar Jonas nessa escalada ministerial, nessa escalada espiritual, para que ele venha galgar em Deus uma nova posição e um novo entendimento. Deus começa a influenciar Jonas, a impelir Jonas a ver a mensagem numa nova perspectiva. É muito fácil ser profeta dentro de uma nação sem acusar os pecados dessa nação, sem se levantar contra os pecados dessa nação, sem abrir a boca para que venha exortar essa nação a se arrepender, a viver em santidade. Jonas não é acostumado com isso. Ele é acostumado a pregar de forma que a bênção vem e a responsabilidade voa. Mas quando Deus está movendo Jonas nessa nova jornada, o texto vai dizer que a palavra do Senhor vem a ele e começa a induzi-lo, a influenciá-lo a pregar o evangelho em uma outra nação. E entenda que missões transculturais, quando se trata de pregar em outras nações, são novos desafios que o missionário enfrenta. É muito fácil hoje para nós pregarmos em praça pública e ao fazermos menção do nome de Jesus ou de quase qualquer um dos profetas, esses nomes soarão familiares para os ouvintes, porque foram expostos a um pano de fundo cultural, ainda que de teologia de supremacia católica portuguesa, eles sabem quem é Jesus. Mas quando se trata de uma nação que fala outra língua, que serve a outros deuses, que ao ouvir o nome Jeová, isso lhe soará estranho. Isso requer que o profeta missionário se mova
da sua zona de conforto para fazer algo que ele não está acostumado. E o problema da nossa geração é esse. A nossa geração quer se acostumar e permanecer fazendo sempre a mesma coisa. E o novo continua assustando os crentes. O texto vai dizer que quando Jonas ouve da parte do Senhor a vontade do Senhor para o ministério dele, que as coisas mudariam, porque Deus estava levantando Jonas para pregar não a favor, como ele estava acostumado, mas contra a grande cidade de Nínive, a resistência no coração do profeta logo se manifesta. E não através de palavras, mas através de atitudes. Porque não é somente aquilo que confessamos com a boca que diz respeito a quem nós somos, ou a que posição ocupamos no reino. Mas somos medidos o tempo todo por Deus, através das nossas decisões, e é por meio delas que nós provamos ao céu se estamos andando em obediência ou não. O texto vai dizer então que Jonas, ele vai descer para Jope, ele vai pegar um barco, vai pagar a passagem, dinheiro do seu próprio bolso, e entenda, ele é profeta, ele vai pegar do seu dinheiro, e ele vai pagar o ingresso de um barco que o conduz para longe da vontade de Deus. Porque todas as vezes que nós vamos para longe da vontade de Deus, a gente sempre vai se desprender de algo. Valores vão ficando pelo caminho. É sempre perda, irmão Leandro. Nós sempre vamos pagar com alguma coisa. Nós sempre vamos pagar de alguma forma. Porque ainda estamos influenciados pela nossa antiga vontade. Mas aprove a Deus colocar Jonas nesse processo de transformação, que dói, mas que transforma, que machuca o coração, mas que muda o entendimento. É claro, o ministério muitas vezes acontecerá pelas vias de uma forte influência de Deus que contraria a nossa. E não estamos sendo arrastados, mas o sentimento é de que o ministério acontece pelas vias de um forte arraste. Como se Deus estivesse jogado uma corda que nos laçou pelo pescoço e ele estivesse puxando. Mas o problema é que essa medida de força, quando nós medimos força com Deus, é porque queremos nos manter preservados na nossa zona de conforto aonde nós estamos. E agora que ele está dentro do barco, a Bíblia vai dizer que ele vai descer para o fundo do barco. Ele vai se deitar em uma cama e ele vai dormir no fundo do barco. Porém, Deus agora, mais uma vez, vai se apresentar, porém não por meio de sua palavra, como havia feito. Porque entenda isso. Deus costuma falar novamente somente quando as outras vezes que ele disse já foram obedecidas. Porque tem muita gente se perguntando, por que é que Deus não fala comigo? Não fala porque todas as vezes que ele já falou, você não obedeceu. Então Deus requer um posicionamento para que ele volte a falar novas coisas. Porque nós queremos que Deus fale novas coisas se as antigas nós estamos obedecendo. Retrato da nossa geração, que quer revelação por via dos profetas contemporâneos, sem obedecer à revelação que foi dada pela via dos profetas que nos antecederam. A saber, a maioria não dá ouvido à palavra de Deus, que já está explícita na Bíblia, e por isso vive refém desses profetas por aí, que vão pregar como Jonas,
aceitam o pecado, aceitam a iniquidade, aceitam tudo e profetizam a prosperidade sobre a vida do outro. Diferente dos profetas do Senhor, que não se dobram diante do pecado, aleluia, que não estão vendidos, que não calam a sua boca quando Deus manda contrariar a vontade dos outros, mas que é sempre porta-voz do céu, não se preocupando muitas vezes com a própria reputação ou até mesmo com a integridade física, correndo risco até de apanhar por conta de algumas profecias. Correndo o risco de não ser mais aceito por conta de algumas profecias. E o verdadeiro profeta é assim. Ele sabe que antes deve agradar a Deus do que aos homens. Aleluia. Como Paulo disse, se eu vivesse refém de agradar os homens, eu jamais teria sido servo de Cristo. E é para isso que Jonas está sendo chamado agora. Para pregar, para não agradar. Para confrontar uma nação. E é por isso que ele foge, está dormindo no fundo do barco. Agora Deus se manifesta pelas vias de uma tempestade que começa a soprar sobre aquele barco. Irmãos, toda desobediência vai gerar perda. Aqueles homens não desobedeceram a Deus, eles nem conheciam a Deus. Mas o fato deles abrigarem um desobediente no interior do barco está fazendo com que eles estejam sujeitos a mesmas tempestades. Porque às vezes, pastor, nós acabamos fazendo isso. Por querermos abrigar um desobediente dentro do barco, passamos por tempestades que não nos pertencem. Mas até o momento ninguém sabe que ele é desobediente. Mas esses homens vão tomar algumas decisões. E decisões precipitadas levam a perdas descabidas. O texto diz que a primeira decisão é: joga tudo fora. Eles começam a se desprender de coisas para tentar aliviar o peso do barco. São homens experientes em navegação, eles sabem o que estão fazendo. Mas mesmo depois que eles jogam tudo, a tempestade continua severa. E aquilo parece que dentro de pouco tempo vai se mostrar insuficiente para resolver o problema. Eles estão vendo que o barco está prestes a ruir, a afundar. E quando já não há mais decisões de cunho humano, quando já não há mais esforço humano a ser feito, eles vão buscar por uma intervenção sobrenatural. E cada um vai começar a buscar pelo seu próprio Deus. Vão começar as suas rezas, as suas súplicas. Até que um vai ter a ideia de lançar sortes. Eu não sei como fizeram. Se fizeram como a gente faz o ciclo de oração, escreveu o nome de todo mundo no papelzinho e falou: olha, vamos fazer o sorteio aqui. Vai ser revelado. Em quem a sorte cai sobre ele, a culpa é dele, a gente vai atrás dele, vai saber o que está acontecendo. E o texto diz, irmãos, Deus entrou no negócio. Glória a Deus. E o mesmo Deus que falou, que soprou a tempestade, agora intervém nas sortes. Observe, Deus não muda a vontade dentro do coração de Jonas de forma a coagi-lo a fazer o que Deus quer. Deus toca nas circunstâncias ao redor de Jonas, porque Deus quer influenciá-lo a obedecer e não coagi-lo a obedecer. Deus não quer que você faça por obrigação. Glória a Deus. Entenda, ministério, ainda que esteja sendo cumprido, se for por obrigação, você ainda está em desobediência. A sorte cai sobre ele, eles descem para o fundo da embarcação, eles despertam ele. Tem vezes que Deus usa o ímpio para trazer despertamento para o crente. Porque está todo mundo vendo o que está acontecendo. Gente que nem tem visão espiritual. E está sendo direcionado por Deus a respeito do crente.
que deveria ser o principal agente de Deus, ponto de conexão com o céu, sendo usado em favor de todas as vidas presentes no barco. Mas quando ele acorda, porque é sempre assim, quando acontece um despertamento, a primeira coisa que fazemos é reconhecer quem somos. Meu nome é Jonas. Sou profeta. Sou filho de profeta. Essa tempestade está acontecendo e a culpa é minha. Eu estou indo para longe da vontade do Senhor. Deus está soprando sobre o barco. Me matar eu não posso. E ele revela para eles a única forma de resolver esse problema é me jogando na água. O problema é que tempestades irão persistir enquanto continuarmos passando a mão na cabeça de Jonas na proposta de preservá-lo dentro do barco, enquanto Deus está olhando para ele e para nós e dizendo: joga na água. Dentro do barco é com o homem, e o homem vai colher tempestade por isso, mas dentro do mar é com Deus. Irmãos, eles vão colocar Jonas na prancha. Vão empurrá-lo na água, ele cai na água e a tempestade cessa. Poxa, era o homem mesmo. A gente vai assustar, mas infelizmente algumas perdas vão trazer paz depois. A gente não está acostumado com isso, mas vai trazer. Irmãos, o texto diz que agora Deus vem por uma quarta vez. E ele prepara um peixe para que aquele peixe pudesse abocanhar Jonas. No cântico de Jonas, nós vamos perceber que este peixe vai representar para ele uma morte. Quando ele compara o ventre do peixe com o que ele chama de Sheol, que é traduzido por sepultura, ou até mesmo por inferno, em algumas traduções. Esse tratar de 3 dias é tão intenso na mente de Jonas que ele está enxergando nisto uma segunda oportunidade de obedecer mais uma vez. Porque ele entende que a desobediência o levou para o fundo do mar, mas que pela graça ele fora resgatado por Deus. O fundo do mar esperava Jonas. Outros peixes já queriam devorá-lo, mas foi o peixe de Deus quem o devorou. Que todas as vezes que nós nos afastarmos da vontade de Deus, que Deus sempre tenha um grande peixe preparado para nós, para que pela graça, além do nosso merecimento, nós sejamos abocanhados e conduzidos para um momento de concerto, onde estaremos sozinhos, só nós e Deus. O próprio Cristo, em Mateus 10, diante dos fariseus e escribas, ele vai usar esse momento de Jonas dentro do ventre do peixe para representar o fato do Cristo no ventre da terra, que seria entregue nas mãos dos pecadores, que morreria, mas que depois ressuscitaria. E entenda, é o que Paulo defende em 1 Coríntios 15, o capítulo da ressurreição, onde ele diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Da mesma forma que um Jonas, com o coração sem essa experiência, chegaria tão morto e apático dentro de Nínive, que ninguém daria crédito às suas palavras, que ninguém seria avivado pela mensagem que ele pregaria. Mas eu quero adiantar aqui, a hora já é chegada. Jonas é vomitado na beira da praia. O texto diz que o peixe, ele vomita Jonas em terra firme. O peixe não vomita Jonas em Nínive. A Assíria já sabia que não se faz capital em litoral.
Nínive fica a 800 quilômetros da costa. E esta é a maior prova de que não houve coerção em Jonas, porque muitos vão dizer que o peixe pega Jonas no mar e já o libera em Nínive. Não. Existe uma caminhada de 800 quilômetros. É mais do que daqui em São Paulo, que Jonas precisa percorrer pensando no que ele tem que fazer. E numa caminhada de 800 quilômetros, Jonas não recua. Se cansa, mas não recua. Ele soa, mas não recua. As suas pernas doem, mas ele não recua. Vai passar por lugares desconhecidos, mas ele não recua. Vai ver gente estranha, mas ele não recua. O coração de Jonas mudou. A vocação de Jonas mudou, porque Deus não o coagiu, Deus o influenciou. E influenciado, Jonas chega em Nínive. E aqui a gente já encerra. Ele chegou em Nínive. E a mensagem dele é muito simples. Arrependam-se. Ou dentro de 40 dias, a cidade de Nínive será subvertida. Juízo. Pregou contra. Nínive será perdoada. A misericórdia de Deus atua sobre pelo menos 120 mil pessoas que não sabiam discernir entre a mão esquerda ou direita. Alguns vão dizer que isso está falando sobre as crianças, porque a população de Nínive era muito maior, mas o rei de Nínive, ele organiza um jejum geral, coletivo, onde nem o animal pôde comer. A nação é conduzida ao arrependimento por um sermão de somente 7 palavras. Glória a Deus. Porque entenda, a eficiência está na obediência e não na quantidade. É por isso que é possível falar tudo falando pouco. E também é possível não falar nada tendo discursado por horas. Temos vivido numa geração onde muitas pérolas estão sendo pregadas. Mensagens lindas. Porém, pérola não germina. Pérola não nasce. É cara, mas não nasce. É linda, mas não germina. Enfeita, mas não gera fruto. Mas uma simples semente, Glória a Jesus. quando acha terra boa, Meu Deus. Glória. ela não é bonita. Ela nem mesmo vai parecer viva, porque a semente precisa morrer para germinar. Ela parece não ter valor algum, porque é só uma sementinha. Mas através das mãos certas, lançada no solo certo, ela pode se transformar em uma grande floresta. Ela pode alimentar multidões. Aleluia. Talvez aquilo que Deus colocou nas suas mãos você tenha menosprezado e pensado assim: Senhor, é muito pouco. E Deus está olhando para você nesta noite dizendo: mas eu preciso somente desse pouquinho de semente aí. Glória a Deus. Para alimentar uma multidão de pessoas. Curva a sua cabeça, por favor. Deus Todo-Poderoso, o Senhor possa nos influenciar. Que a sua luz possa brilhar tão forte sobre nós, que nós venhamos a descer do monte com o rosto brilhando e resplandecendo a sua glória. Que nós venhamos ser tão cheios do seu Espírito, que o seu Espírito possa nos conduzir à obediência, para que nós não venhamos arredar o pé da tua vontade, daquilo que o Senhor tem para nós, para que nós não venhamos a recuar diante das suas ordens, diante da tua vontade, por mais desafiadoras que sejam, que nós venhamos suportar a dor,
que nós venhamos vencer os desafios, que nós venhamos percorrer todos esses quilômetros que o Senhor quer que nós andemos, mas que a sua vontade para nós seja cumprida. E é o que eu te peço nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que possamos, irmãos, Oh, conduzidos pelo Espírito.